Finalmente ligaram as máquinas, galera. Sim, o Jurassic World 5 entrou em produção e as filmagens estão previstas para começar ainda esse ano. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O oitavo filme da franquia Jurassic está acontecendo agora e tem muito mais coisa envolvida nisso do que parece. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal, porque agora a gente vai entender toda essa história. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelay, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá, galera. Eu imagino que a maioria de vocês esteja se perguntando agora de onde que diabos veio essa notícia. Afinal, hoje em dia meio que todo mundo virou insider, né? Hoje em dia tá muito fácil, né? É só você ir lá no Twitter, fazer um post, se ele viralizar, então pronto. Todo mundo acredita e até confirma aquilo, né? Acha que aquilo é 100% oficial. Só que a notícia de hoje, quem soltou, não foi qualquer insider meia boca que aparece por aí, não. Na verdade, a gente até pode chamar ele de o rei dos insiders, né? O insider dos insiders, o GOAT. Pois é, eu tô falando do nosso querido Daniel RPK. E no post que ele acabou fazendo, ele foi bem direto e claro. As filmagens começam em outono de 2026, ou seja, entre setembro e novembro. Traduzindo aqui pra nossa língua, as filmagens do próximo Jurassic World vão começar daqui a alguns meses, galera. Vocês têm noção disso? E ó, tá aí uma notícia que, eu acho que ninguém tava esperando, porque, convenhamos, o Jurassic World Recomeço, ele acabou de sair. Tipo, a franquia, ela acabou de ser meio que reiniciada com uma nova proposta, novos personagens, toda uma nova pegada, entendeu? E agora a gente já tem uma sequência entrando em produção praticamente na mesma hora. E tipo, eu não sei vocês, mas isso pelo menos pra mim me deixa muito animado, galera, porque fica muito claro uma coisa pra mim, tipo, o estúdio, ele não tá entrando nesse filme, iniciando esse projeto pra testar coisa nova. Isso aí eles já fizeram lá no último filme. O que a gente tá vendo agora é o estúdio iniciando um novo projeto de uma maneira bem confiante, vamos dizer assim. A Universal, ela não tá olhando pra esse filme esperando que ele vai dar certo, não. Ela já decidiu que ele vai dar certo. Só que é claro que, pô, nem tudo são flores, e o que eu vou falar aqui não é nem pra broxar vocês ou coisas do tipo. Não quero fazer isso. Mas tipo, galera, vocês não acham tudo isso um pouquinho... Porra, um pouquinho meio estranho. Pelo que deu pra entender, a produção ela vai começar ainda esse ano. Isso aí, beleza, dá pra entender. Mas, pô, cadê o roteiro da parada? De verdade, pra um filme desse tamanho, você precisa de um roteiro pronto e isso não é negociável. Mas até agora a gente não ouviu nada a respeito de um roteiro pro Jurassic World 5. E isso pode até significar duas coisas. A primeira delas é que tudo tá sendo mantido em um segredo num nível absurdo ou o negócio ainda não tá tão avançado quanto parece. E aí a gente que é fã acaba tendo um flashback bem decepcionante e preocupante chamado Jurassic Park 3. Pra você que não sabe, esse filme ele começou a ser gravado sem roteiro nenhum. E isso explica muita coisa que acontece quando você reassiste hoje. A história ela parece quebrada, ela muda de direção bem no meio e tem coisa que claramente foi improvisada. Eu não tô falando que o filme é ruim, muito pelo contrário, é até um dos meus favoritos, mas nitidamente dá pra ver que algo deu errado no meio da parada, entendeu? E é óbvio que a gente não quer que isso aconteça de novo, principalmente nesse momento na qual a gente tá vendo que a franquia ela meio que tá se reconstruindo, se reinventando, entendeu? Só que aí a gente acaba entrando num outro ponto interessante que é, beleza, quem é que tá escrevendo então esse filme? O roteiro dele, quem é que tá por trás? Afinal tem um nome que todo mundo sempre fica de olho, que é no David Koepp. O cara, ele escreveu o Jurassic Park original, ou seja, quando ele tá envolvido, o nível muda. Só que agora a gente não tem nada confirmado. E isso deixa tudo meio que em aberto, porque dependendo de quem assumisse o roteiro, o filme pode ir pra um lado completamente diferente. E aproveitando que a gente tá falando disso, eu até quero compartilhar muitas minhas opiniões sobre o Jurassic World Recomeço aqui com vocês. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, mas é importante eu mencionar aqui de novo, porque as minhas opiniões, as minhas visões a respeito desse filme, elas impactam diretamente nas minhas ideias a respeito do próximo filme. E vocês já vão entender o porquê. Afinal, teve muita coisa que eu curti e muita coisa que eu também não curti dentro desse filme, mas uma das coisas que eu acho que eu gostei de ver, vamos dizer assim, foi essa mudança de proposta de tom que existe dentro desse filme. Pô, graças ao Jurassic World a gente vê o universo se expandindo com uma nova ilha, novas situações e principalmente uma sensação de que o mundo tá muito maior do que apenas o parque e também outros lugares que tem dinossauros. É claro que sim, teve algumas limitações e coisas que não funcionaram tão bem e isso foi uma pena, mas essa ideia de ter um mundo mais aberto com diferentes problemas envolvendo dinossauros ao redor do planeta é
uma evolução clara e algo que a gente quis sempre ver. A gente não tá mais preso naquela dinâmica de vou fazer um novo dinossauro e colocar ele no parque, será que vai dar errado o parque? Vai dar errado o parque, a gente sabe que vai dar. E aí fica naquela repetição e repetição, entendeu? A gente saiu disso no Jurassic World Recomeço e eu gostei muito. Só que aí ao mesmo tempo a gente tem um lado negativo que até conecta com essa última coisa que eu acabei de falar sobre a expansão do mundo. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma expansão acontecendo nesse quesito de novas ilhas, de dinossauros, ao mesmo tempo a gente também tem um encolhimento desse universo. Afinal, a gente descobre no Jurassic World Recomeço que os dinossauros eles estão morrendo, migrando para zonas temperadas e basicamente entrando em extinção de novo. Ou seja, existem sim dinossauros espalhados pelo mundo, só que eles estão em zonas específicas do planeta. Eles não estão mais espalhados e dominando tudo como a gente imaginou que seria lá no Jurassic World Dominion. No final do filme a gente vê que os dinossauros se espalharam e tudo mais, só que termina por aí. As nossas expectativas pro Jurassic World Recomeço seriam que a gente veria um mundo infestado de dinossauros, só que ao invés disso a gente vê o contrário acontecendo. E isso acaba sendo frustrante porque parece que a própria franquia tá matando o potencial que ela mesma criou. Agora, sobre o elenco do filme, tá aí outra coisa que eu também gostei bastante, principalmente da Scarlett Johansson como Zora Bennett. Tá aí uma personagem que soma bastante e tem espaço para crescer em futuras histórias, principalmente por esse perfil dela de especialista em infiltrações e operações mais perigosas. Sem dúvida dá para explorar muita coisa interessante com ela dentro desse universo. Só que tem um detalhe importante nisso tudo. Nos próximos anos, até 2026, 2027, eu tô vendo que a Scarlett Johansson tá lotada de projetos. Pois é, ela tá trabalhando em muita coisa, a agenda dela tá lotada. Mas como ela é uma profissional, já deve ter feito isso várias e várias vezes, eu acredito que não deve ser um ponto tão relevante assim. Espero que ela consiga dedicar o máximo da atuação e coisas assim necessárias para aplicar na personagem dela no Jurassic World Recomeço, mas eu conhecendo ela, né, como atriz e tudo mais, já ter acompanhado muito do trabalho dela ao longo dos anos, acredito que ela vai mandar muito bem sim. E como eu disse, eu curto a personagem dela e acho que tem muito para somar nesse universo. Ainda mais se a gente ter ela vindo a trabalhar com o Chris Pratt como Owen Grant. Imagina só acontecendo esse retorno e a gente ver esse encontro entre esses dois. Pô, seria da hora demais, galera. Eu sinceramente fico muito animado e pô, Universal, vocês precisam fazer com que isso aconteça. Esse encontro tem que rolar. Tá, mas e aí, Eric? E sobre a data de lançamento? A gente já tem alguma previsão? E a resposta é sim. A previsão atual que temos é do dia 9 de junho de 2028. Mas ó, segura um pouco porque essa data ela não é oficial, só que se a gente olhar direitinho, a conta fecha direitinho sim. Afinal, se as filmagens começarem no final de 2026, eles têm aproximadamente 1 ano e meio de pós-produção e para um filme com esse nível de efeito de CGI, isso é até que é um tempo justo. Inclusive até tem alguns detalhes que reforçam isso que eu tô falando. Antes mesmo da informação do Daniel RPK chegar, o portal Philbase já tinha levantado que o projeto entraria em produção em março. E agora tudo indica que isso realmente vai acontecer. É claro que talvez o que a gente tem agora em março não seja as filmagens acontecendo, mas sim toda a montagem de cenário, a estrutura, as ideias e tudo mais, tudo isso vai começar em março, e aí da data que o Daniel RPK falou, lá no outono de 2026, né, no finalzinho do ano, aí sim a gente tem as filmagens. E se isso tudo mesmo rolar do jeito que a gente tá falando, vocês sabem o que isso significa, gente? Significa que sim, o filme ele existe. A gente não tá mais falando de uma ideia ou coisa do tipo, não, tem gente trabalhando nisso agora, nesse exato momento. E o mais doido é que a gente não tem a menor ideia do que eles estão preparando pra gente, e isso é muito da hora, porque isso acaba mostrando pra gente o porquê essa franquia é tão especial. Diferente do que a gente tem com a Marvel ou com a DC, na qual é só a gente olhar o último filme pra gente entender o que vão mostrar no próximo, aqui a gente não tem isso. E isso mostra o porquê o Jurassic World é tão especial. Não é sobre só nostalgia ou vontade de ver dinossauros em tela, não. Existe uma curiosidade real sobre até onde esse universo pode chegar. E com as decisões certas, o Jurassic World 5 ele pode ser o filme mais importante de toda a franquia, ou ele pode dar muito errado. E acompanhar toda essa história aqui junto com vocês em tempo real é o que é mais maneiro. E é por isso que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, tá animado para esse próximo filme? Qual história vocês acham que a gente pode ter dentro desse filme? Quero muito saber a opinião e as teorias de vocês sobre isso, então comenta aqui. Não sai do vídeo antes de deixar seu like e ó, se inscreve no canal, viu? Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!